Você que se liga no canal Palavra Propagada, eu sou Douglas Azevedo e estou com você mais uma vez. Hoje, para responder a seguinte pergunta: Douglas, como as pessoas eram salvas antes de Cristo? Como as pessoas eram salvas antes de Cristo? A condição para a salvação sempre foi a fé. E o alvo da fé de todo justo ao longo de toda a história sempre foi Deus. Nós temos que fazer uma análise de perspectivas. Se for de Deus para o homem, se dava através da sua graça redentora. Se for do homem para Deus, se dava através da fé. Não é à toa que lá em Efésios 2,8 diz o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Os elementos envolvidos eram graça e fé. Graça dada por Deus e fé que partia do homem em relação ao próprio Deus. É bem verdade que hoje nós temos muito mais da revelação de Deus e entendemos que a revelação de Deus se dá de maneira progressiva. O que sabemos de Deus hoje é muito mais do que os homens do passado sabiam. Mas mesmo assim, os homens do passado não ficaram sem testemunho, não ficaram sem condições para crer, não ficaram sem condições de confiar em Deus como Deus Todo-Poderoso. Assim, eles alcançaram a salvação porque creram, porque tiveram fé, porque viram em Deus o Deus superior aos demais deuses, ao único Deus que era capaz de salvar. Se você pensa que a salvação se dava a pessoas apenas de origem judaica, você está enganado. Ou se você pensa que a pessoa era salva por uma obediência irrestrita à lei, você também está enganado. Ou se você acha que a pessoa, por cumprir minuciosamente todos os preceitos e rituais e cerimônias do Código Levítico, assim ela era salva, você também está enganado. A salvação não se dava por isso. A salvação era através da fé e fé em Deus. O sistema sacrificial era apenas uma projeção imperfeita de algo perfeito que estava por vir. Não é à toa que o autor aos Hebreus chama de sombras, chama de figuras, chama de alegorias de algo muito superior que estava por vir. E esse algo superior, esse ponto alto, era Jesus Cristo, que é a revelação final de Deus. E era o próprio Deus, agora encarnado. Não é à toa também que o apóstolo Paulo desenvolve toda a sua teologia da justificação pela fé. Se você ler as epístolas do apóstolo Paulo, você vai ver que ele desenvolve o conceito da justificação pela fé, se contrapondo à ideia judaica da justificação pela lei. Eles achavam que para ser justificado diante de Deus, havia ali a obediência à lei. O apóstolo Paulo diz que não, tinha que ser obediência pela fé. E ele cita Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado por Deus e não em obediência à lei. Mesmo porque Abraão veio antes da lei. Então Abraão é tido como pai da fé e não pai da lei. E Abraão foi salvo. E eu ainda nem falei da pré-existência de Cristo. Se a pessoa cria em Deus, estava crendo em Cristo. Crendo em Cristo, estava crendo no Espírito Santo. Estava crendo na Santíssima Trindade. Cristo é pré-existente. Cristo é eterno. Cristo não está preso a tempo e espaço. Em Hebreus 13,8 diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos esse conceito errado de achar que Jesus está preso no tempo. Que se Jesus veio há 2014 anos atrás, quem estava antes não foi salvo. Todos foram salvos aqueles que creram, que tiveram fé. É uma visão da teologia liberal que faz a separação entre o Cristo da fé e o Jesus histórico. E parece que tenta prender Cristo dentro do tempo. Só que Cristo transcende o tempo. Ele rompe as barreiras do tempo. Ele não se enclausura no tempo. Vítimas do tempo é você e eu. Cristo não se enquadra no tempo, na delimitação do tempo. O Antigo Testamento está repleto de profecias que apontavam para a chegada de um Messias. Então eles criam na vinda desse Messias. Eles estavam vislumbrando, olhando para a vinda desse Messias.
Dentre essas profecias, eu quero ir um pouco antes, eu quero ir lá em Gênesis 3,15, no qual Deus, tratando a problemática do mal, da problemática do pecado na raça humana, ele já dá a solução, colocando que a semente da mulher, ele mudaria, subverteria essa situação de pecado e condenação em que a raça humana foi submetida. É o que o apóstolo Paulo desenvolve como o Adão terreno, como sendo o próprio Adão, e o Adão celestial como sendo Cristo. O problema do pecado foi tratado por Deus. Deus, na sua presciência, sabendo que o homem haveria de pecar, já deu uma solução, e essa solução foi Cristo. Muitos teólogos ousam dizer o seguinte: antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz, haja redenção, haja sangue derramado para expiação e para perdão de pecados. A salvação, ela é atemporal, ela não se limita ao tempo, mas o dia para ser salvo é hoje, é temporal. E eu queria convidar você que ainda não aceitou essa salvação, a aceitar essa salvação em Jesus, a crer conforme os homens do passado creram, tiveram fé, acreditaram e por isso eles foram salvos. Salvo porque creu e creu em Deus. Recebeu essa graça de Deus, essa graça dada a todos os homens para salvação. Que Deus te abençoe poderosamente e que você continue participando conosco do nosso canal Palavra Propagada. Qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, palavrapropagada@gmail.com. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima e fique na paz. Tchau, tchau.